O Ciro nasceu no ano de 1981, na cidade de Cruz Alta, no estado do Rio Grande do Sul. O Ciro era um menino muito alegre, eu sempre falo que ele era além do seu tempo, muito divertido, sorridente, alegre demais. Era um menino assim que nos deixava muito felizes em todas as atitudes que ele tinha. Ele era um menino do bem, e amoroso, carinhoso, acolhedor. Ele era um menino muito do bem. A gente brincava na rua, ele era o que mais ficava na rua brincando, ele tinha facilidade de fazer amizades. Eu sempre falo que ele era um espoletinho da família, assim, né? Mas muito amoroso, muito querido, feliz, mas ele gostava muito, ele era bem arruaceiro mesmo. Nós mudamos em Mato Grosso, chegamos em Sorriso em 1991 e Sorriso tinha cerca de 10 a 12 mil habitantes. O Ciro na época tinha 10 anos e chegamos aqui numa cidade bem pequena, né? Faltava de tudo um pouco, mas o que não faltava aqui era a esperança da gente ter uma vida melhor para nossa família, enfim, para construir a nossa vida profissional. Acho que era isso que meu pai também e minha mãe tinham em mente, né? De nós vir um lugar novo, um lugar que estava crescendo no Brasil, e Sorriso foi escolhido pelo meu pai na época. O Ciro dava um pouquinho de trabalho para os professores. Ele vai muito inteligente, né? Hoje a gente conversa com os antigos professores dele, enfim, colegas, mas ele sempre foi muito inteligente, assim, ele era rápido. O Ciro era muito rápido no raciocínio, né? Nas resoluções das coisas, mas ele era bem, assim, safadinho, né? Então ele aprontava um pouquinho, aquelas brincadeiras da época, né, e tal, mas ele era do grupo do barulho ali, ele coordenava a bagunça. Naquela época, Sorriso recebia semanalmente muitas famílias que vinham do sul do país, então a cultura também começou a se aproximar ali, né? E ele fez amizade muito rápido com a gurizada da rua, né, da meninada. Aí já vai para a escola, já tem o grupo da escola. E ali, naquela época, todo mundo se conhecia, né? Sorriso tinha 10, 12 mil habitantes, então todo mundo se conhecia, né? E aí ficou mais fácil, assim, para ele, acredito, na época. Como eu falei, ele era sempre, né, mais para frente do que os colegas dele. E com 12 anos, eu não sei como é que ele conseguiu, né, esse desafio, essa proeza de convencer meu pai de comprar uma motoneta. Dessas que hoje é permitida, né, abaixo de 50 cilindradas. E aí ele andava com aquela moto para cima e para baixo, menina. Acho que em um mês ele fez 10 voltas no planeta, assim, em quilometragem. Porque, Jesus, ele não parava, né? Então ele carregava todo mundo, ele era prestativo, então... E era assim, e dali começou também a surgir, né, aquele amor pela moto, né, pelo motociclismo. E ali desenvolveu, acho que foi o gatilho, foi ali, sabe? Que ele mexia naquilo lá e sempre estava no meio das oficinas de moto e desde criança e tal. E aí desenvolveu, aflorou tudo isso e aí ele foi pro esporte. E ele era o instrutor que dava aula de moto, tanto que era uma fila assim de alunos que queriam fazer aula com ele, entendeu? Porque as aulas dele eram muito legal. Até um dia eu ia olhar assim, nossa, ele brincava, ele ensinava de uma forma assim, tão feliz, tão fácil, como se fosse assim, que a moto era uma coisa muito fácil, né? Mas para quem está aprendendo é muito difícil, ainda mais para nós mulheres. Ele que me ensinou a pilotar, inclusive, o amor que eu tenho hoje pela moto, pelo motociclismo é através dele, né? Ele colocou isso no meu coração e, enfim. O Ciro era muito dedicado no esporte, ele treinava muito e aí ele foi conquistando, né, os seus apoiadores, seus patrocinadores. Lógico, com bastante dificuldade, né? Mas ele conseguiu, sim. O Ciro foi tetracampeão do motocross pelo estado do Mato Grosso. Então ele levantou muitos títulos, sim. Fez amizade no Brasil todo, né? Os pilotos, colegas deles, vinham na nossa casa, ele ia na casa deles. Então, assim, porque o motociclismo, como qualquer outro esporte, ele forma uma família, né? E até hoje, assim, a gente encontra os pilotos e a gente lembra com muito carinho, assim, dele, com muito amor, sabe? Não tem, assim, um momento ruim. As pessoas, desde a partida dele, assim, as pessoas vêm falar com a gente, não tem um momento ruim dele, assim. É um momento muito bom de ouvir. Ele se formou em administração de empresa, na época, e aí ele abriu uma empresa, assim, de revendas de moto e oficina de moto. Ele era muito bom no que ele fazia, porque ele entendia da moto. Então, quando ele ia contratar, por exemplo, um mecânico, sabe, ele já sabia como que ia ser, né, e tudo, e ele contratava as pessoas
realmente que participava ali daquele momento, né? Ele cuidava muito de cada cliente dele, assim. Isso era muito importante. As pessoas comentam isso até hoje. O Ciro, ele vinha reclamando há algum tempo de dores, né? Dores nas costas e tal, mas como ele estava sempre em cima da moto, às vezes é porque, né, estava ali, era esportista, enfim. Foi passando o tempo e tomava remédio, foi passando o tempo. E aí um alerta que eu faço sempre, os homens procuram, né? Porque o nosso corpo não foi feito para sentir dor. E aí ele demorou um pouquinho, daí quando ele foi fazer os testes para tentar ser pai, né? Que ele não conseguia, ele era casado. E aí num desses exames apareceu o marcador tumoral, o médico, né, ficou alertado e solicitou outros exames. E aí no exame de imagem apareceu o tumor. E dali para cá foi aquele desafio, né? Aqueles dias tenebrosos, difíceis, né? A gente não sabia como que ia mexer com tudo isso, enfim. Por opção dele, né? Nós sempre tivemos plano de saúde. Podia ir para qualquer lugar do país, a gente queria levar ele para o Rio Grande do Sul, né? Um centro maior, ou São Paulo. Mas ele optou por não. Ele optou por ficar perto da família, né? O mesmo protocolo que seria usado para aquele tipo de tumor ia ser usado em qualquer outro estado. A gente pesquisou sobre isso para dar mais segurança para ele também, né? E ele começou o tratamento em Sinop e faleceu em Sinop. Eu lembro como parecia um filme, porque ele chegava numa semana, comentava uma coisa, chegava na outra, comentava outra, né? E uma sequência. E ele, um dia eu estava com ele em casa, uma tarde, ele falou, olha, depois que eu me curar, porque ele tinha certeza que ele ia melhorar, você me ajuda a montar uma associação para a gente orientar as pessoas, pelo menos, que as pessoas não têm nem orientação direito, né? E aí eu falei, não, ajudo, com certeza, mas você imagina naquele momento ali, né, de ele se tratar, ele pensava num negócio desse. Eu acho que eu nem ia ter essa iniciativa, né? Ele todo assim com dor, tomando medicamento, passando mal, e ele pensava nas pessoas, porque ele sempre foi muito proativo na situação de religião, de projetos sociais. Para quem conheceu ele sabe disso. Falou aquilo e aquilo ficou dentro do meu coração. Quando ele faleceu, aquilo ficava martelando em mim, sabe? Ai, meu Deus, ele falou aquilo pra mim, só tava eu e ele e Deus, né? Meu Deus, o que eu vou fazer, pai? Eu tinha minha vida, né? Minha vida particular, minha vida profissional, minha vida familiar. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Aí, num belo dia, assim, ele morreu dia 7 de fevereiro de 2016. No final de abril, eu reuni umas pessoas amigas, uns outros profissionais e contei a história. Aí, todos eles falaram, não, a gente já tá junto contigo, nós vamos, né? Chamamos meu pai, minha mãe e minha família. Aí a gente fundou, né? Fizemos o estatuto, tudo mais, as normas, né? Pesquisamos tudo como é que tinha que ser dentro da legalidade. E aí a minha mãe fez um pedido na época. A minha mãe fez um pedido e aí ela falou, olha, sim, eu acho que é bom, vamos fazer em memória, né, do filho dela, mas eu quero fazer um pedido, que seja registrado no dia 13/12 daquele mesmo ano. Por que essa data? Porque é a data de nascimento dele. Então, como a mãe pedindo, não tem como a gente dizer que não, né? Então a gente fez. Então ela nasceu de fato em abril de 2016, no ano da morte dele, e registrou-se dia 13/12 de 2016, que contempla então a data de nascimento dele. Ele morreu para homem nascer. É isso. Nada disso estaria acontecendo, eu acho. Que se não fosse ele falecer, entendeu? Isso é muito importante pra gente. Por isso que quando as pessoas tecem algum tipo de comentário, a gente não releva. Por quê? Porque a gente sabe o porquê que tudo isso está se desenvolvendo, entendeu? Porque ele deu a vida dele para isso nascer. E como que é uma missão bonita, né? Porque a gente acolhe não só o paciente doente, mas a família. Que quando a gente descobriu, nossos familiares, a gente não tinha noção do que era. Foi um impacto muito violento, porque o câncer tem estigmativas de morte, né? Quando você recebe essa notícia, você fala, meu Deus, quanto tempo de vida a pessoa tem? Como que seria isso? Só que hoje, com a tecnologia avançada, né?
com tudo que tá, né, com tudo que existe, medicações, o câncer ele é altamente curável, desde que o diagnóstico seja fechado precocemente, porque sem o diagnóstico rápido, as chances elas vão diminuindo muito, né? Isso é ciência. Então, quando você descobre, né, o câncer no comecinho, claro, você consegue passar pelo tratamento e ter uma resposta positiva nele. Eu escolhi o nome, queria, lógico, que fosse o nome dele, mas alguma coisa que acoplava a história dele. E as pessoas, quando vinham falar com a gente, falavam assim: nossa, eu lembro do teu irmão sempre sorrindo. Nossa, o Cirinho sempre estava sorrindo, né? Como ele era alegre, sorrindo sempre. E aquilo, nossa, Cirinho sorrindo, vai ser esse o nome. E aí eu apresentei para o pessoal da diretoria e todo mundo falou: não, esse é o nome. Porque acopla toda a história de vida dele, como que ele era. Tanto que quando a gente foi escolher, né, o símbolo, a gente falou para quem criou, né, que deveria que ser um símbolo colorido e que representasse a alegria, né, de tudo isso. E aí nasceu então o rostinho da ONG. Nós vamos completar 10 anos em 2026. Até hoje, certamente, a gente já acolheu mais de 10 mil pessoas, entre pacientes, familiares desses pacientes, comunidades nas ações de prevenção do câncer, que a gente também trabalha nas comunidades, né? Levando a prevenção, falando da doença, tirando essa dificuldade de falar sobre, né? Falar sobre os sinais que ela tem, a importância dos exames, de procurar um médico, enfim. Certamente mais de 10 mil pessoas. Nós temos as nossas plataformas online, a gente também faz esses atendimentos, mas assim, a maior gama de atendimento mesmo é aqui na unidade. Então hoje a gente tem 25 profissionais nas diversas áreas que atuam semanalmente aqui, atendendo o paciente, né, e encaminhando, fazendo os acompanhamentos de retorno, de retaguarda, acolhendo o familiar desse paciente e toda a comunidade nas ações de prevenção. Uma entidade filantrópica, ela necessita de ajuda o tempo todo, ainda mais nós, que a gente tem desafios semanais, mensais, anuais, e a gente sempre busca melhorar. Por quê? Porque as leis elas estão sendo ampliadas, né? Hoje o tratamento oncológico no país é regido pela Constituição Federal, né? O direito à saúde, é regido pela lei dos 60 dias, pela lei dos 30 dias, que é o diagnóstico da biópsia, e pela lei que fala da prevenção, né? Rastreamento do câncer. Então hoje nós temos aí o Estatuto da Pessoa com Câncer também, que baliza tudo isso, nasceu lá em 2021, então é um ordenamento novo e a gente anda sempre compilando aí e tentando se ajustar dentro das normas. Eu tenho certeza que ele estaria muito feliz, eu acho que ele está no plano que ele está, né? Porque acontecem coisas que é sobrenatural. Às vezes acontecem movimentos aqui na entidade que é a força divina, não tem outra explicação de acontecer. Às vezes a gente está sem nenhuma cesta básica e de repente uma ligação, alguém manda entregar ou faz algum aporte para ajudar, alguma coisa assim. Então são movimentos que a gente entende que é Deus, que é Ele, que é algum movimento assim de fé. Porque passar pelo câncer também você precisa de muita fé, independente da religião que você segue, mas a fé é que nos move aqui, a fé e a esperança. Sem essas duas a gente não consegue caminhar. A cidade de Sorriso, ela é a nossa maior apoiadora, tanto na parte privada, algumas empresas que acreditam na gente, e principalmente na parte pública, porque o gestor público ele precisa acreditar e nós de contrapartida como entidade temos que entregar os resultados. É assim que funciona. Então a gente está caminhando muito bem nesse sentido, estamos conseguindo, né, um degrau de cada vez, porque também a construção dessa política pública ela é bem exaustiva, desafiadora e muitas vezes a gente pensa até em desistir, porque é bem cansativo. Mas quando a gente lembra daquele paciente que vem aqui na porta, daquele pai, daquela mãe, daquela ansiedade de ver seu filho curado, sua esposa, seu marido, seu irmão, como foi o meu caso. Acredito que Sorriso está de parabéns. É uma cidade muito acolhedora, muito bom mesmo, que
foi aqui que tudo aconteceu e que tudo está acontecendo. Então, muito obrigado, Sorriso, por acreditar em nós.